O Brasil entre as 5 maiores nações do mundo em 30 anos. E você também propõe o fim das favelas em 10 anos. Como vai se dar isso? Fazendo o que a China fez. Mapeando onde nós temos favela, mapeando o modelo de habitação das favelas. Tem favela que você vai ter que tirar da encosta tudo. Porque a grande preocupação da população brasileira, conforme pesquisas atestam, é a questão da segurança. Segurança pública é considerada pela população como um grande problema de hoje no Brasil. Perguntaria a você, não só em relação às suas propostas, mas sobretudo em relação ao crime organizado. Como enfrentar essa questão? E se o Brasil, na sua concepção, na sua avaliação, já é hoje um narco-estado? Mas eu gostaria que você respondesse, por favor, no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o pré-candidato à presidência da República pelo Missão, o empresário, ativista, inclusive músico também, Renan Santos, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Eu deixei no bloco anterior uma pergunta com relação à segurança pública, que é a grande preocupação da população brasileira, conforme atestam diversas pesquisas. Renan, como enfrentar o crime organizado? E acrescentaria, o Brasil hoje já é um narco-estado? Começando no final da pergunta, o Brasil está num processo avançado para se tornar um narco-estado. Um modelo mexicano, um modelo colombiano de narco-estados, ou de repúblicas na América Central, que são casos clássicos. E ele está num modelo avançado porque ele tem dois tipos de ocupação. Uma ocupação horizontal, que é a ocupação territorial, que quem faz a maior parte das vezes é o Comando Vermelho, mas, por exemplo, aqui na Baixada o PCC também faz. E há também a ocupação vertical, e ela é a ocupação nas instituições, dentro das polícias, dentro do mercado financeiro, dentro de ONGs, dentro da imprensa, dentro da política. Isso já está acontecendo. Quando você vê esses dois modelos, horizontal e a vertical, acontecendo, e a infiltração ficando em âmbito nacional, como a gente vê com o Comando Vermelho, e quase ao topo de quase todas as instituições como o PCC, nós podemos falar com um certo grau de segurança que a gente está quase lá. Estamos quase lá. Como enfrentar? Nós temos que dar a eles um status anômalo. O que é o status anômalo? Nós queremos trazer para o Brasil o conceito do direito penal do inimigo, que é um jurista alemão dos anos 80, o Günther Jacobs, que esteve na Suprema Corte na Alemanha, ali no Tribunal Constitucional deles, que dá um status diferente. Se você é membro de uma facção, isso pressupõe, então, que você está em permanente cometimento de crime, porque você não reconhece a autoridade do Estado e, portanto, você vai permanentemente violar direitos humanos. Quando você faz ocupação de um território e estabelece sua própria lei, você está negando a lei brasileira. Então, o que se pressupõe, por exemplo, que você não tem mais, vamos dizer, certas prerrogativas à hora de se defender, que um cidadão normal vai ter. Se eu sou vou dar um exemplo aqui, se eu sou um assaltante não faccionado, eu tenho direito penal. Se eu sou um assaltante ligado a uma facção, eu tenho direito penal do inimigo. Porque ao ser membro de uma facção, eu não reconheço mais a lei brasileira. São dois elementos diferentes. E aí você não tem, por exemplo, a presunção de inocência. Se a polícia te pegou e você está catalogado como membro do Comando Vermelho, você vai preso na hora. E a lei tem que ser muito dura e o direito tem que ser muito rápido. Com esses instrumentos, e aí com o Estado coordenando as forças policiais, coordenando a Polícia Federal, e quando necessário as Forças Armadas, você tem que fazer, de um lado, a reocupação territorial do Brasil, ou seja, nós temos que tomar, todos os morros estão aqui na Baixada, o próprio Porto de Santos, que em grande medida é ocupado por agentes do próprio PCC, que sabem e obtêm informações ali dentro para poder colocar seus contêineros no navio e mandar a droga para fora, é ali onde está o faturamento do PCC, e institucionalmente usar COAF, Polícia Federal para cruzar dados, e aí você pegar o faturamento deles e você debelar, vamos dizer, as derivadas das quadrilhas, que é, por exemplo, vou dar nomes aqui, a REAG, que era uma empresa no mercado financeiro que usava derivativos oriundos de recurso do tráfico, ou festas de funk, MC Rian, que foi pego agora, amicíssimo do Neymar, já que estamos falando de Baixada da Santista, que usava os shows dele para lavar dinheiro. São duas operações que nós temos que fazer. Uma para debelar o faturamento e outra para recuperar os territórios. E eu acho que isso e a gente está num programa de alta qualidade, isso terá um efeito civilizacional no Brasil, um efeito quase fundador, porque a gente refunda a ideia de um Estado que atende o que é necessário, e as pessoas vão marcar. Se a gente conseguir fazer isso num governo, nós vamos marcar o Brasil como antes e depois. Antes e depois de um regime que olha o Estado como um ente que tem um papel fundamental na vida dos brasileiros na garantia da segurança. E aí a segunda etapa, que é o que eu chamo de desfavelização, que é tornar aquelas pessoas que vivem hoje sob o comando do crime em cidadãos brasileiros de verdade. Coisa que eles não são titulares de direitos. Então nós vamos fazer isso acontecer. Aí entra uma questão que envolve uma boa parte da direita e que eu estou aliviado agora, quando você descreveu, porque eu conheço o direito penal do inimigo e acho ele perfeito. O que é muito distante de considerar a facção criminosa brasileira como organização terrorista.
fazendo com que você possa ter uma ingerência de outro país na nossa vida, na nossa sociedade, porque os patriotas, e eu acho incrível uma pessoa se intitular patriota e prestar continência para a bandeira americana, ou enfiar uma bandeira de Israel no fiofó e sair numa passeata. Mas o mais importante, Inan, é que as pessoas esquecem, a máfia americana não é organização terrorista. Os Estados Unidos nunca consideraram. Facção criminosa é uma coisa, e acho perfeita a sua posição. Só que aí tem um risco. Eu queria só que você pensasse comigo nessa questão do risco. Primeiro, o Brasil, e eu já tive gente aqui, deputados federais que vieram aqui, que vieram aqui, falaram o seguinte: não pode mais criar outros órgãos, criar mais polícia. Por quê? A minha pergunta foi: existe um projeto que está engavetado há 15 anos na Câmara Federal, transformando a Guarda Portuária em Polícia Portuária. Os Estados Unidos devem ter hoje, a nível vamos falar de governo federal, umas 10, 12 agências para combate ao crime. E concorrentes, inclusive, entre elas. E elas não têm essa divisão rigorosa de competência. O ICE é só aquela que tem cara feia, mas você tem um serviço de imigração que tem poder de polícia, você tem polícia de fronteiras, e eu ouvi isso de um militar. Guarnecer fronteira não é problema nosso. Nosso é defender o país. Nós tínhamos que ter uma polícia de fronteira federal. Vocês têm alguma coisa no programa de vocês que diga a respeito a isso? Porque aí fica uma indagação naquilo que você falou. O SNI também dizia, durante o golpe militar, quem era comunista, quem era terrorista, quem era isso, quem era aquilo. E a gente sabe que os caras eram praticamente semi-analfabetos, os caras do SNI. Era tudo milico truculento. Prenderam 3 estudantes de engenharia na porta do Mackenzie em 1967, chegaram para o delegado e falaram assim para ele: material subversivo, era um livro sobre bombas hidráulicas. O delegado quis prender os caras da Polícia do Seco na época. Então, como é que você pensa em relação a isso? Você também é contra mais instituições? Você tem uma visão que a gente tem que fazer como, por exemplo, os países desenvolvidos que têm várias agências trabalhando, porque isso gera até uma concorrência entre elas para quem mostra mais serviço? Ou você acha que tem que ser o modelo que está aí, que a gente já viu que não funciona? Olha, a gente tem um modelo hierarquizado e engessado, e quando a gente fala, inclusive, em inquérito policial, é mais engessado ainda e não funciona, tanto que o grau de eficácia que nós temos, a taxa de resolução de homicídio no Brasil é baixíssima. Nos Estados Unidos, quando a gente estava dando exemplo aqui, você tem aquela coisa, às vezes tem um policial de um condado, ele está com um caso na mão, ele vai pegar o bandido, de repente chegam uns federais e pegam dele. Tira a porque eles concorrem. Eles concorrem, inclusive, por vezes, eles nem compartilham as informações da investigação com o outro, que um quer ganhar do outro na hora de pegar o cara. Então você tem até essa disputa institucional, que aqui no Brasil ela fica prejudicada. Então o modelo de inquérito policial no Brasil é muito, muito ruim, é muito, muito lento nisso. E eu creio sim que a gente tem que ter essa concorrência interinstitucional e não tem problema nenhum em criar áreas especializadas de atuação. A gente gosta muito disso, a gente está falando muito em fronteira, até porque a gente não vai conseguir derrotar o PCC só aqui no Porto de Santos se eu não atuar lá no Mato Grosso do Sul. Nós temos que atuar nas duas áreas. E em todas as outras áreas em que entra a droga ou em que entra a arma, que torna, vamos dizer, funcional o trabalho do crime organizado. Então, isso não seria de maneira alguma um problema. E sobre a questão da definição do inimigo, do direito penal do inimigo, a legislação que a gente tem que passar, ela tem que ser cristalina, para não dar nenhum espaço para que haja interpretações extensivas de quem é o inimigo. Critérios objetivos para definir se o cara é faccionado ou não. O que é uma facção e o enquadramento das facções. Por exemplo, você fala, a facção tem essas características, tudo muito definido, para você pegar apenas as facções criminosas, e aí depois a própria Polícia Federal, junto com a BIM, que seja, estabelecer, não, aqui está o PCC, aqui estão os agentes do PCC, e aí os órgãos estaduais, o Ministério Público e as polícias, eles podem fazer as investigações e falar, olha, esse sujeito aqui está enquadrado dentro do PCC, esse sujeito está enquadrado dentro do Comando Vermelho. Porque a gente não pode incorrer, volta a colocar uma coisa que é muito comum no Brasil, que é a zona cinzenta. A zona cinzenta é o que gera as interpretações extensivas e o abuso de poder. Me permita, só uma colocação em relação a essa que você está dizendo. Um jovem adolescente que é apanhado com uma porção de droga e é levado ao presídio. E é preso. Ao chegar no presídio, ele é imediatamente cooptado pela organização criminosa, pelo PCC. E se ele não aderir, morre. Ele acaba aderindo até por uma questão de sobrevivência, dentro do presídio, dentro da cadeia pública. Na medida em que ele
se filia a essa organização criminosa, ele entraria já nessa punição mais rigorosa por ser ligado a uma facção criminosa, onde que aquela foi uma alternativa para sobreviver dentro do presídio? De maneira clara, você está falando de um caso anômalo que existe, da cooptação dentro da cadeia. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se você estabelece o Estado de Direito em todas as áreas do Brasil, é acabar com a ocupação na cadeia. Essa é a primeira coisa. Se aquela pessoa ela está inserida numa escolha que é obrigada a fazer, e a real é, quando você entra numa cadeia no Rio de Janeiro, não sei como é que está aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro você é obrigado a preencher um formulário e em que está escrito assim, ideologia. E a ideologia, você coloca Comando Vermelho, PCP, ADA ou outros, que pode incluir, por exemplo, PCC. E ali ou você se afilia na hora, ou você é apadrinhado, ou você coloca a facção qual você faz parte. Isso é uma situação anômala, que o direito ele tem que saber ligar para o Se não fizer, morre. Hoje sim. Hoje sim. Agora, a forma como você vai interpretar isso, junto com o sistema de justiça, o sistema penal brasileiro, é diferente do cara que está no morro com uma metralhadora. Se a pessoa foi obrigada a se afiliar ali, é diferente dela estar em permanente cometimento de crime. Isso já foi abordado por outras nações que já tiveram, que é uma coisa comum em nações de terceiro mundo, suas cadeias tomadas pelo crime organizado. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é retomar as cadeias. Só para eu tive no Pernambuco uma cadeia... Você é a favor de presídio privado? Não, acho que isso faz parte. Eu sou a favor de parcerias público-privadas na gestão do presídio, na parte, por exemplo, de atividades econômicas ali dentro. Acho bacana, inclusive atividades profissionalizantes. Acho bom que tenha. Agora, faz parte do papel do Estado ter um monopólio da força. E gerir o presídio faz parte disso. Porque senão a gente... Veja, eu defendo que o setor privado tenha participação em muita coisa. Só que também, se a gente começa a abolir a ideia de que o Estado é capaz de fazer o básico, aí o Estado não serve para nada. E o Estado consegue fazer coisas básicas. Quando o Estado se organiza para fazer, sai direitinho. Também não é anômalo como a gente imagina. O Estado, em muitas áreas, não funciona porque o sistema de recompensas e incentivos, ele é viciado. Se a gente acerta o sistema de incentivos, ele funciona. Muito bem. Eu queria fazer mais um rápido intervalo, Renan. Nós vamos e voltaremos para o último bloco do programa de hoje. Passa muito rápido. Quando o programa é bom, é conteúdo passa rápido. Voltamos já. Muito bem, de volta com a opinião. E agora vamos para o último bloco do programa, com o pré-candidato à presidência da República pelo Missão, empresário Renan Santos, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, que tem mais uma colocação para você, Renan. Renan, você é candidato a presidente, pré-candidato a presidente da República. Uma jabuticaba que inventaram no Brasil, né? Não pode dizer que é candidato, todo mundo sabe que vai ser candidato, mas é pré-candidato, porque a legislação eleitoral assim o quer. Só que nós não vivemos mais num regime presidencialista puro, porque o Jair Bolsonaro terceirizou a relação institucional com o Congresso quando criou o orçamento secreto, ou emendas PIX. E o Kim Kataguiri, nas 3 vezes que ele veio aqui, quando a gente chegava no final do programa, dava vontade de chorar, a gente ficava com pena dele, porque a gente vê o quanto ele sofre no Congresso Nacional, como às vezes uma voz isolada. Como a gente viu, de certa forma, que hoje o Flávio Dino é praticamente uma voz isolada dentro do Supremo Tribunal Federal, porque os votos dele não são votos que agradam a grande maioria dos seus colegas. Como é que é a estratégia do Missão para não correr o risco de ter um presidente da República eleito, digamos que você fosse a surpresa da história do século XXI? Como foi Jair Bolsonaro? Ele não era nem o cavalo azarão, ele era o jegue da corrida. Você assume com 4 deputados, 5 deputados, nenhum senador. Como é que é a estratégia do Missão para que isso não aconteça? Para que você não seja obrigado a ter que negociar até o que é inegociável? Esse é um desenho que a gente precisa entender dentro de um contexto em que eu venci as eleições. Se eu vencer as eleições, eu saí hoje de 5,8% nas pesquisas para 58%, né? Para 52%, 53%, ou seja, eu venci no segundo turno. Então, ao obter a vitória política, significa que eu pautei no primeiro turno o tema das eleições, senão eu nem vou para o segundo turno. E ao ter pautado, eu não apenas farei uma bancada, como eu vou influenciar a formação das outras bancadas, ou seja, o PL, o PP, a União Brasil, eles vão fazer deputados baseados muito no tema que me colocou no segundo turno, ou seja, eles vão fazer parte do espírito do tempo. E isso é natural. Por que é diferente no meu caso, como por exemplo do Zema, que a gente estava conversando aqui no intervalo? Que o caso do Zema, o Zema se colocava com um projeto
anexo ao do Bolsonaro. Portanto, fazia muito mais sentido você votar nos candidatos do Bolsonaro e votava no Zema, porque o Bolsonaro não tinha um candidato lá. O candidato ao governo do Bolsonaro era o Zema. Portanto, o Zema dependia do Bolsonaro para fazer qualquer coisa. Eu não me coloco dessa maneira. Eu estou pautando uma agenda, e se eu for ao segundo turno, significa que quem será pautado por mim serão os deputados da turma do PL ou dos outros partidos. E aí eles vão ter que se adaptar às circunstâncias disso. Até porque o eleitor vai estar falando, ó, vou votar em você no PL, mas votei também no Renan para presidente. Então o contexto se torna diferente, aí eu vou ter que lidar com esses caras, que também não é grande, não é uma coisa incrível. Mas eu tenho que utilizar, vamos dizer, esse instrumento, que é a popularidade do presidente no início do mandato, para gerar uma coalizão. Eu tenho que gerar uma coalizão com uma agenda muito clara. Agora, o Fernando Collor também dizia isso. O Fernando Collor... 30 milhões de brasileiros, 30 milhões de votos são suficientes para enfrentar o Congresso. Não foi o que se viu. Mas o Fernando Collor de Mello, ele até teve uma coalizão no começo. Ele derreteu a coalizão dele, ele acreditou demais nas medidas dele e da Zélia, que ele nunca soube explicar, e aí ele foi derretendo. Vamos lembrar que o Fernando Collor de Mello ganhou uma coalizão que incluía uma certa rede de televisão no início. Ele chegou com um apoio e uma ideia de modernização do Brasil que ele não conseguiu manter depois. E o plano econômico dele apresentava inúmeras falhas. Claro. E aí ele foi derretendo. Nós não podemos fazer isso. A agenda nossa não tem que ser uma agenda abstrata. Eu tenho que chegar, a minha agenda, eu vou destruir o crime organizado no Brasil, eu vou fazer os números de assaltos e roubos no Brasil despencar, eu tenho que andar com reformas que resolvam a questão fiscal do Brasil, e aí eu respondo aos dois grandes problemas, tanto econômicos quanto de segurança pública. Com isso, a gente já dá uma resposta à população e aí permite que eu ande com a minha agenda de Brasil, agenda estruturante, que é o que eu tenho que fazer nos outros 3 anos. O primeiro ano é essencial para a gente passar o que a gente precisa para estabilizar o Brasil e as pessoas entenderem que há um presidente no comando, e um presidente no comando com um plano. Dali em diante eu sei que haverá dificuldades, porque são reformas que vão, por exemplo, irritar o famoso Centrão, que é o que eu venho chamando de lei de responsabilidade gerencial, que é o que vem motivando de verdade a minha candidatura. Só que esse é um pacote que eventualmente não vai passar no começo do mandato. Eu vou ter que construir ele politicamente. No começo, eu tenho que gastar capital político. A capital política da vitória política tem que ser em debelar o crime e a sensação de anomia, ou seja, a sensação de que o Brasil não tem ordem, e do outro lado, a questão econômica, que o Brasil está indo com um disparo da dívida, a dívida está disparando, e eu tenho que resolver isso com a reforma fiscal. São as duas coisas que nós temos que fazer nesse primeiro início para botar a bola no chão e as pessoas falarem, tem um presidente estável que vai ser capaz de conversar com todo mundo. E eu vou fazer uma coalizão não só com forças políticas. O Collor caiu, outras pessoas não conseguiram governar, também porque não conversaram com o empresariado, não conversaram com a sociedade civil, não conversaram com a imprensa. Tem que conversar com todo mundo e falar, cara, tem aqui uma agenda de Brasil que tem que interessar todo mundo. Não é possível que isso não seja mínimo denominador comum. Eu vi esses dias até o Zé Dirceu falando em propostas minhas. Pô, se eu tô vendo assim, o Zema e o Zé Dirceu falando a mesma coisa que eu tô falando, não é possível que eu não vou conseguir botar essas pessoas e falar, vamos andar com essa agenda mínima. Ó, eu não vou participar de reeleição, não tô aqui para ficar disputando espaço ideológico, isso aqui é uma agenda mínima de Brasil. Vamos andar com isso? Eu acho que eu vou conseguir. Numa outra ponta, vamos imaginar o seguinte cenário, isso não acontece, mas o Missão deixa de ser aquele partido dos garotos e se torna um partido relevante, por exemplo, consegue eleger 20 deputados federais, já passa a ser uma bancada que conversa até com a bancada do PT, do Republicanos, consegue eleger eventualmente um senador, consegue se fazer presente nas assembleias legislativas. Para vocês isso vai ser a grande vitória. Não. Vocês não estão indo no tudo ou nada. Já vemos agora com o projeto de 2026. Não, eu estou concorrendo para ganhar, mas não estou indo no tudo ou nada no sentido que eu não vou gastar a nossa credibilidade toda numa eleição. O que eu quero dizer é, um tudo ou nada é o que o Pablo Marçal fez em São Paulo. Eu vou destruir qualquer credibilidade futura. Se torna inelegível, não está mais candidato. Mas vou fazer o que eu preciso para ganhar a intenção de voto. Eu não vou fazer isso, porque meu projeto, eu quero administrar o Brasil nos próximos anos. Eu quero ser uma força política que vai mudar a história do Brasil. Então, senão não vão me ver fazendo macaquice, coisa ridícula, estrombólica, que eu não vou fazer. Dito isso, nós vamos concorrer para ganhar. E se eu perder, eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou ficar pistola. Mas não vai desistir. Não vou desistir. É a missão, é uma missão de vida, uma missão da nossa geração. Então o nome não foi escolhido por acaso? Não, pelo contrário, porque o nome pressupõe um senso de urgência. O que é a missão? Você tem uma meta e um prazo. A missão pressupõe uma meta e um prazo de tempo. Então a missão é senso de urgência. É o que eu falei, eu preciso tornar o Brasil uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30 anos. Senão estamos lenhados. Nós vamos ser divididos no meio pelos Estados Unidos e China. Isso não é ilusão. O mundo não vai ficar aquela paz que a gente viu no pós-guerra. O mundo pós-45 acabou. A gente precisa se adaptar ao novo mundo que vem aí. O Brasil entre as 5 maiores nações do mundo em 30 anos. E você também propõe o fim das favelas em 10 anos. Como vai se dar isso? Fazendo o que a China fez. Mapeando
onde nós temos favela, mapeando o modelo de habitação das favelas. Tem favela que você vai ter que tirar da encosta tudo. Tem lugares que já são bairros, Paraisópolis em São Paulo, em grande medida é um bairro com comércio, você tem que regularizar, dar título de propriedade para as pessoas, colocar a presença não só policial, mas a presença de escolas, serviços públicos, fazer uma política de zona econômica especial para inserir empresas, para você colocar um emprego ali, para a pessoa não ter que pegar um transporte 2 horas para ir trabalhar em outro lugar, tratar aquelas pessoas como gente, levar saneamento básico, e você mudar a mentalidade que existe dentro da favela, uma mentalidade que impõe uma cultura que aparta aquelas pessoas do resto do Brasil. Há um apartamento daquelas pessoas. Aquelas pessoas são como se fossem cidadãos de segunda categoria. E nós não podemos, temos que incluir elas. Vocês são brasileiros e vocês vão ter que ser tratados como cidadãos com direitos e deveres, como parte de uma cultura que é a cultura nossa. Hoje essas pessoas estão sendo apartadas e você não pode falar disso. Senão, você está sendo preconceituoso. Não estou. Eu estou falando assim, essas pessoas não são sequer parte do universo de convívio oficial do Brasil. Elas trabalham conosco, estão em todos os lugares. Só que essas pessoas não têm um título de propriedade, elas não têm um CEP, a regra que manda no bairro delas não é a mesma nossa. Pô, o que é isso? A gente vai aceitar isso? E fazer, enfim, demanda investimentos graves em infraestrutura. Eu estou falando de investimento de 900 bilhões, fora a inflação. Sim, eu vou até entender isso que você falou, porque eu acompanho todas as tuas gravações na rede social. A gente vê discursos da direita, como, por exemplo, falar em privatização de Petrobras, sem entender que todos os países produtores de petróleo do mundo têm estatais de petróleo. Dela não é privada. A única exceção são os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? Porque você negocia petróleo em dólar. Então é como se o petróleo do mundo fosse estatizado em dólar. Falam, por exemplo, que o Banco do Brasil tem que privatizar o banco. Todo grande país, economicamente falando. Não vamos dar o exemplo da China, porque não conta, ela não é uma democracia política. Mas você tem que ter um banco comercial, porque ele intervém no mercado. É que no Brasil, o Banco do Brasil tem uma elite de funcionários de carreira que se julga banqueiro. E eles são fortes demais e não deixam. Mas o Banco do Brasil podia ser usado para fazer frente a essa elite da Faria Lima. E ele já foi um dia. A ditadura fez isso. E ninguém reclamou na época. Mas eu noto uma coisa, você fala de parcerias com a iniciativa privada, que você é a favor, mas eu noto que você não é um privatista. Não E eu noto que o MBL, o Missão não é privatista. É até errada essa visão, essa minha visão? Assim, a grande ilusão infantil que a gente teve no início, quando a gente fundou o MBL, ela passou porque quando você começa a rodar o Brasil, você percebe que várias soluções foram adotadas envolvendo o Estado e que funcionaram. O interior do Ceará não é igual ao interior do Maranhão, porque um senhor chamado Raimundo Viana usou Estado e iniciativa privada para trabalhar junto e gerar industrialização de Sobral em outras cidades. Eu vi. Não é que eu estou falando, eu fui lá, eu fui falar com o Mandoni e eu fui na cidade ver. O caso da Embraer é um caso que envolve ITA, envolve investimentos públicos, envolve o setor privado. Se só tem esse agro que a gente tem, muita gente vai falar, não, é porque tem o financiamento. É por causa da Embrapa. E não só a Embrapa, das frentes pioneiras. O Estado incentivou a gauchada a sair colonizando mata-gás Brasil afora, inclusive em Rondônia, e isso virou lugares altamente produtivos. O setor mais produtivo do Brasil, quando comparado com o mundo, é o agro. E teve Estado e iniciativa privada. Então, essa ilusão que eu tinha era uma ilusão de alguém que estava errado. Parcialmente errado, não estava de todo errado, mas estava errado em muitos termos. Então, eu não acredito ainda mais num mundo em que a briga por recursos vai ser cavalar, que privatizar a Petrobras seja a aquisição mais inteligente do mundo. Não é. Não é. A gente pode tomar todas as medidas que ajudem a gente a ter um petróleo e um combustível mais barato, mas manter a nossa soberania num tema que vai ser central para o mundo. Cai naquela questão, o importante é a gestão. Sim, isso. É você parar de impunidade à corrupção e a tolerância a isso. Tudo bem, Renan, chegamos ao final. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Opinião. Muito obrigado. Boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado. Foi um prazer participar. Foi uma honra e, aliás, grande bate-papo.